Amém, glória a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Nós vamos ler um versículo só, o versículo de número 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse-lhes: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Diga assim comigo: não olhe para trás, não pare na campina, suba o monte. Amém. Ore agora, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Igreja, este contexto do capítulo 19 de Gênesis, eu acho que todos conhecem. Se não conhecem, vão lembrar, a hora que eu começar a ministrar, está dizendo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição que Deus estaria trazendo sobre as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra, aquilo que Deus havia prometido que iria fazer, e através de uma intercessão do seu amigo Abraão, Deus então providencia a retirada da família de Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus então providencia o salvamento daquilo que seria a morte eminente, como foi de toda a população de Sodoma e Gomorra, da destruição de toda a cidade. E nós sabemos, e isso é claro, a Bíblia fala isso há anos. E se você for lá onde ficava situada as cidades de Sodoma e Gomorra, no Oriente Médio, você vai ver que a terra lá, o lugar tem muito sal, porque Deus fala assim: vou destruir com fogo e vou fazer montanhas de sal. Então, até hoje é assim, até hoje é desta maneira. E Deus então, através da vida de dois anjos que entram na cidade, encontram-se com Ló, e os moradores da cidade queriam ter relações homossexuais com esses dois anjos, tinham desejos homossexuais com esses dois anjos, a ponto de pararem na frente da casa de Ló e falar: mande esses homens para fora, que nós queremos ter com eles. E Ló oferece as suas filhas virgens, e eles falam: não, nós não queremos as filhas, nós queremos estes homens. E então a Bíblia fala que os homens, com o poder, cegam lá o entendimento deles, eles vão embora, e o anjo fala, aqueles dois anjos falam para Ló: rápido, sai, vai começar a acontecer. E ele dá 3 advertências para aquela caminhada, e nós recitamos elas juntos aqui. Não olhe para trás, não olhe para trás. Segundo, não pare na campina. E terceiro, sobe o monte. 3 advertências para que Ló escapasse daquela morte iminente. 3 advertências para que ele fosse naquele momento salvo daquela situação. Igreja, você pode estar pensando assim: mas o que isso tem a ver comigo? Igreja, nós estamos passando a mesma situação. Nós estamos vivendo os mesmos tempos de Ló. Jesus Cristo, neste momento, nesse exato momento, está, assim como Abraão, intercedendo por nós, lá diante do trono de Deus, para que nós não pereçamos. Ele está intercedendo pelas nossas vidas neste momento, para que nós sejamos libertos e salvos do fim eminente que está vindo sobre este mundo. E as pessoas podem duvidar, as pessoas podem criticar, as pessoas podem não acreditar, mas a Bíblia fala: o mundo não acabará mais com água, mas acabará com, todos sabem, fogo. E como é que nós estamos vivendo os nossos dias, igreja? Quente, a ponto de você não conseguir caminhar 3, 4 quarteirões, depende a hora do dia, depende o clima.
Igreja, hoje choveu. Se você sair da porta da igreja para fora, vocês vão sentir o bafo quente que está lá fora. Eu estava aqui orando, estava lá em cima nas salas orando, tudo, graças a Deus, Deus nos permitiu ter ar-condicionados aqui na igreja. Eu fui ali fora para orar, como eu sempre faço, antes do culto, 5, 10 minutinhos antes do culto. A hora que eu passei o portão, quente demais. E as pessoas duvidam, as pessoas não acreditam, e Deus está advertindo, Deus está falando, assim como falou para Ló e sua família: não olhe para trás, não pare na campina, sobe o monte. Deus está dizendo para mim e para você, igreja, não fique olhando para trás, aquilo que não conquistou, aquilo que ainda é uma esperança, é um sonho, aquilo que já passou, já não é mais seu. Não fique parado na campina. Eu vou explicar cada uma dessas situações. Desmotivado, decepcionado, sobe um monte. Sobe um monte. Certa vez uma mulher teve um encontro com Jesus Cristo na cidade de Samaria, no poço de Jacó. E ela percebe que Jesus é um profeta, ela percebe que Jesus é alguém diferente, primeiro porque ele falou com ela e judeus não falam com os samaritanos. Então ela fala assim: vou te fazer uma pergunta, onde se deve adorar? No Monte Moriá ou no Monte Sinai? E Jesus fala assim: chegará um momento, e esse momento é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E se você for lá no capítulo 14 de João, Jesus está falando para não ter medo, porque ele vai para o Pai, mas ele vai preparar lugar para as pessoas, e aonde ele estiver nós estaremos também. E então Tomé pergunta: mas para onde você vai? Nós não sabemos. Como que nós vamos até o Senhor? O Senhor vai preparar caminho se a gente não sabe como chegar lá? E aquele versículo tão conhecido, igreja, que todos conhecem, de 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje o monte é Jesus. Hoje você subir um monte é você estar em Jesus. Hoje, para você escapar da morte iminente, do fim iminente que o mundo vai passar, você tem que estar em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que escapar para a igreja, nós temos que escapar para Jesus, mas não é simplesmente, igreja, vir e participar e sentar. É uma conversão, é uma entrega, é uma crucificação, conforme Paulo fala: crucifiquei o meu eu, para que Cristo viva em mim. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Igreja, chegou um momento da nossa história que não dá mais para viver de emoção. Aquelas pregações bonitas, aquelas pregações mecânicas, aquelas pregações ensaiadas, onde a pessoa chora, onde a pessoa fala: falou comigo, isso aqui foi bom demais, e compartilha nas suas redes sociais, pregadores famosos, pessoas famosas, mas a vida do cara não é aquilo. Falou só naquele momento. Igreja, uma pessoa olhou para trás. Quem que foi? A mulher de Ló. Porque ela estava emocionada. Ela não estava convertida. Ela não estava decidida. Ela olhou para trás. Ela não estava convencida que aquilo ia acontecer.
Ela estava emocionada com toda aquela situação, ela estava emocionada com todas aquelas coisas, mas o coração dela estava apegado às coisas de Sodoma, o coração dela estava apegado às riquezas de Gomorra, o coração dela estava apegado às práticas pecaminosas e impuras daquelas cidades, a ponto dela não conseguir deixar, a ponto dela não conseguir abrir mão. Igreja, quantas pessoas hoje estão sentadas nos bancos das igrejas, estão sentadas dentro da igreja com as suas Bíblias, estão vindo aos cultos, mas ainda estão arraigadas no mundo, mas ainda estão presas nas suas vontades, nos seus desejos, ainda estão cumprindo a vontade da carne e não crucificaram ela com Cristo, e não deixaram por amor de Cristo, e estão brincando com algo eminente, estão apostando da fé, assim como a mulher de Ló. Não, eu vou olhar para trás e não vai acontecer nada. Não, eu vou olhar para trás e as coisas vão continuar do jeito que é. Não é assim, igreja. Deus está nos avisando, Jesus está intercedendo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele já fez tudo por nós. Você não fez nada, porque Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e através do seu sangue nós somos salvos. Não depende de nada de nós, e a única coisa que Ele espera de nós: se arrependam dos seus maus caminhos, converta-se dos seus maus caminhos. Eu vou ensinar para vocês o que é uma conversão. Eu estou indo para cá, para a minha esquerda, e eu me converto para a direita. Isso é uma conversão. Agora, igreja, hoje em dia, não existe mais conversão. As pessoas aceitaram Jesus como Salvador, reconhecem que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não deixaram o mundo. Não deixaram as coisas do mundo. Então eles ainda estão envolvidos com o mundo, envolvidos com aquilo que o mundo oferece. Emocionalmente, se compadecem, sentem a presença de Deus ali naquele momento, ouvem uma palavra e ficam emocionalmente ali naquele momento tristes, mas no outro dia como se nada tivesse acontecido. No outro dia era como se nada tivesse acontecendo. E Deus fala para mim e para você, igreja: não olhe para trás. Aceitou Jesus como seu Salvador? Aceitou o Evangelho como seu guia, sua direção? Não olha para trás. O que ficou, ficou. Eu nem vou abrir para a gente não tomar tempo, mas Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Sim ou não? Todo mundo conhece a história? Aí a Bíblia fala que depois ele buscou com choro diante do seu pai Isaque, e não conseguiu alcançar. Ele buscou com lágrimas as bênçãos do seu pai, mas não conseguiu a misericórdia. Por quê? Lá atrás ele errou. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, não teve mais o que fazer. Outro personagem, Sansão. Sansão brincou com o seu chamado e a sua consagração de nazireu. Nazireu não pode beber vinho. Nazireu não pode cortar o cabelo, sim ou não? Nazireu não pode tocar em coisa morta. Nada morto. É um voto de nazireu. Ele era forte a ponto de derrotar 1000 homens. Igreja, pensa num cara que luta com 1000 homens e vence, sozinho.
porque Deus deu um dom magnífico para ele. Aí ele pegou uma queixada de bode é uma ossada. Ele poderia tocar em coisas mortas? Não. E com essa queixada de bodes ele mata 1000 homens. Bebia vinho nas orgias, se prostituía com mulheres, até que um dia ele revela, todos conhecem a história, para Dalila, que a força era devido ao seu voto de Nazireu, e se cortasse o cabelo. E aí a Bíblia conta que sua cabeça foi raspada, seus cabelos cortados, e de repente veio lá os filisteus, e ele falou: levantarei mais uma vez, batalharei, e vencerei mais uma vez. E a Bíblia fala, ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Pegaram ele, amarraram ele, furaram os seus olhos e colocaram ele para rodar um moinho. Ele ficava ali o dia inteiro rodando um moinho, o dia inteiro andando em roda. Igreja, o pecado é isso. O pecado, ele te aprisiona. O pecado, ele te coloca num lugar de sofrimento. Ele tem aparência e beleza, assim como aquela fruta no jardim do Éden, mas o final dele vai te trazer consequências penosas, consequências trabalhosas. E eu acredito que ali rodando aquele moinho, empurrando aquele moinho, Sansão olhava para trás e nada daquilo iria voltar, as suas vistas não iriam voltar. Nós temos que cuidar das nossas vidas, igreja, para não precisarmos olhar para trás. É sempre para frente, é sempre na direção do Senhor, nunca olhar para trás. Outra advertência que aqueles 2 anjos dão para Ló e para sua família, que eu quero trazer aqui para vocês, porque nós estamos vivendo a mesma época. A qualquer momento Deus vai acabar com tudo isso daqui. E Ele está pedindo para mim e para você, não fique olhando para trás. Igreja, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas aquilo que você deixou por amor a Cristo, deixa no passado, esquece lá. Era um momento legal, era um momento bacana, ficava com um monte de gente, beijava um monte de gente, tinha relações com um monte de gente, bebia, comia, ficava até de madrugada nas ruas, mas acabou. Não olhe para trás, agora você é de Cristo, e Cristo te libertou. Ele não quer que você seja mais escravo do pecado, Ele não quer que você mais fique rodando o moinho, Ele não quer mais que você perca as promessas do Senhor, assim como Esaú perdeu lá por causa de um prato, trocou por um prato de lentilhas. Pare de olhar para trás, é Cristo. Pastor, mas eu estou sofrendo. Amém. Os discípulos ficavam felizes por sofrer por amor de Cristo. Agora nós não conseguimos fazer nada. Igreja, é lógico que eu tenho os meus momentos de baixa. Eu tenho os meus momentos, conforme os Salmos fala lá, do choro durar uma noite. Eu tenho dias que não adianta, eu não estou bem. Mas eu me alegro por tudo que eu passo. Eu me alegro por tudo que eu sofro. Igreja, é uma responsabilidade tremenda estar aqui em cima. E a hora que acaba o culto, para mim, parece que tira um peso das minhas costas. Tipo assim, dever cumprido, deu certo, passou mais um domingo. Quando a Simone fala que vai pregar, então eu fico leve. Nossa, não tenho responsabilidade essa semana. Mas igreja, como que eu gosto de estar na igreja? Como que eu gosto de falar da palavra? Eu estava com uns irmãos, sexta-feira, nós jantamos junto e conversávamos da guerra de Israel, de como que é Israel, porque graças a Deus, Deus me deu a chance de um dia ter pisado na Terra Santa, e eu fico feliz. Fui dormir 1h da manhã, falei, meu Deus, essa hora não é hora de velho estar acordado, não. No outro dia, quase que eu mandei uma mensagem para o Schubert, que foi ontem, né? Ô Schubert, vamos adiar lavar a igreja aí, porque eu estou quebrado, fui dormir 1h da manhã, velho, não pode dormir essas horas. Mas não, 8 horas estava aqui certinho.
para lavar a igreja, para fazer o que tinha que fazer. Mas igreja, como me alegro de pregar a palavra para 2, para 10, para 15, para 20, por tanto que Deus mandar. É muito bom, não olhe para trás. O que ficou no passado já ficou, vocês me conhecem, vocês sabem o tanto de coisa que eu já fiz, para tanto de pessoas que eu já ministrei. Mas, irmãos, isso nem vem na minha memória. E diabo, não fica ouvindo o que eu estou falando não, depois vem trazer essa coisa na minha memória não, em nome de Jesus, capeta desgraçado. Nós temos que partir para frente, andar para frente. Segundo ponto que os anjos falam para eles, não parem na campina. Quantos de nós começamos a ler um livro e não terminamos, igreja? Não vou nem pedir para levantar a mão. Quantos começam a fazer uma coisa e não termina? Quantos que começam algo e desanimam no meio do caminho? É nosso o desânimo. É nosso querer parar na campina, igreja. É nosso querer ficar olhando as coisas que o mundo nos oferece. Nós temos que começar e terminar. Nós temos que fazer. Igreja, aquilo que você começou, você termina. Aquilo que você prometeu, você cumpre. Parem de ficar desanimados e deixar as coisas do Senhor. Parem de ficar parado na campina. Tem uma música que fala muito comigo muitas vezes. Ela fala assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Igreja, eu já falei várias vezes, às vezes eu desanimo, às vezes eu penso em um monte de coisas. E como eu falei na hora das ofertas aqui, Deus mês a mês nos surpreende, Deus mês a mês nos mostra, não pare na campina, continua que eu estou contigo, não vai para o Egito porque eu estou contigo. Igreja, pessoas vêm, pastor Júnior, vamos fazer uma parceria, vamos pôr a placa da igreja tal. Não vou para o Egito. Lógico que eu não falo isso para eles, né? Mas não vou pôr o nome da minha igreja em outra igreja, não. Eu acredito que quando Deus me chamou, Ele estava dizendo assim para mim, eu estou te separando. Se Ele quisesse eu com alguém, Ele teria me colocado com alguém, Ele teria me deixado onde eu estava. Mas às vezes a gente não entende e a gente para no meio da campina, desanimado, depressivo, ansioso. Deixa Deus fazer a obra, igreja. Deixa Deus fazer o milagre, continua a tua caminhada na campina, sem olhar para trás. Continue a sua caminhada com Cristo, continue a sua caminhada com a igreja, aquilo que você propôs, faz. Igreja, vai chegar um tempo, e este tempo já está aí, onde as pessoas vão procurar a igreja e a igreja não vai estar, onde as pessoas vão querer ouvir de Cristo e não vão ouvir, porque o Espírito Santo vai ser tirado aqui da terra. As pessoas vão querer vir aqui num sábado como ontem, limpar o templo do Senhor, e não vai ter templo, eles vão vir limpar o resto que sobrou, porque a igreja já foi. A igreja já passou, e sabe o que Deus vai falar lá de cima? Vocês perderam a oportunidade, vocês perderam o tempo, porque vocês pararam na campina, vocês desanimaram da obra do Senhor, vocês ficaram olhando para as coisas que o mundo oferece, e isso tirou a atenção. Eu tenho falado aqui, dia após dia, principalmente nas quartas-feiras, cuidado com aquilo que te distrai, cuidado com aquilo que te divide, porque é o que o diabo quer. Ele não quer que você foque na pregação, ele não quer que você foque no evangelho, ele quer que você
perca as coisas de Deus. Ele quer tirar você do foco, Ele quer tirar você da igreja, Ele quer tirar você da presença do Senhor. Então o que Ele faz? Vamos entulhar a mente dele, os ouvidos, os olhos, vamos entulhar tudo aquilo que ele tem, para a hora que ele estiver na igreja, ele estiver dividido, pensando, e muitos aqui nesse momento estão pensando, o que vai comer a hora que acabar o culto, para onde vai ir, se vai tomar chuva ou não vai. Igreja, aproveite os momentos que ainda Jesus tem nos permitido estar com Ele, porque a hora que chegar um momento que for arrancado daqui o Espírito Santo, e eu acredito que a igreja também vai ser arrancada, a igreja que eu digo, aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que ficarem, vão procurar, e vão ficar como Esaú, tentando alcançar as bênçãos, e não tem mais como. Ficar como Sansão, que agora o Espírito não está mais com ele, não tem mais força, está cego, não consegue ver mais nada, não consegue fazer mais nada. Vão ficar rodando o moinho. Igreja, quantas pessoas estão desanimadas, envolvidas com o mundo? Nós temos que entender, igreja, que nós enfrentamos três inimigos. A Bíblia fala assim, o povo sofre porque lhes falta conhecimento. Então eu vou explicar para vocês aprender a lidar com essas situações. O primeiro inimigo que você enfrenta se chama mundo. E isso é um inimigo externo. É o fascínio. É aquilo que está escrito lá em 1 João 2, 15 e 17. Tudo aquilo que o mundo oferece para vocês é concupiscência dos olhos, soberba da vida. Todo mundo lembra do versículo? É aquilo que você deseja, suas vontades. O mundo te mostra as coisas para te fascinar. Já cansei de falar, acho que foi até na quarta que eu falei também. Na quarta eu costumo pregar mais tranquilo, assim, não fico nem muito preso em anotações. Igreja, eu estou dirigindo o meu carro. Meu carro é um carro bom, meu carro é um carro novo. Eu abro o porta-mala do meu carro 1, 2 vezes na semana, e eu faço 30 viagens por dia aproximadamente, 1, 2 vezes. Aí o dia que eu tenho que abrir o porta-mala, o diabo fica assim no meu ouvido, você tem que trocar o carro, porque o teu carro não abre o porta-mala por dentro. Tem aquele carro assim que é muito melhor, tem aquele carro assado que é muito melhor. Eu falo, Satanás, sai da minha mente, sai agora, para de ficar jogando esses dardos. Meu carro é bom, meu carro é novo, me serve para o trabalho, e eu não vou me endividar. Eu não vou arrumar problema para a minha vida, porque o porta-mala não abre por dentro. Outro dia uma senhora falou assim para mim, nossa, o vidro traseiro do senhor ainda é na manivela, né? Eu falei, antigamente eram os 4, hoje é só os de trás, os da frente já é elétrico, os meus aqui é elétrico. Ela falou, é verdade, né? Antigamente eram os 4, eu falei, agora melhorou, é só os de trás. Igreja, o diabo ele quer te fascinar com as coisas que o mundo te oferece, para você se endividar. Então nós temos que aprender que muitas vezes o que te faz parar no meio da campina é as coisas que o mundo te oferece, porque daí você fica preso. Eu vou dar um exemplo aqui, não estou falando porque a igreja precisa de oferta, de dízimo, porque já até fez as ofertas, os dízimos, então eu vou falar aqui. A pessoa faz um compromisso com o Pai, um compromisso com o Criador, um compromisso com aquele que é Senhor dos céus e da terra e que tem domínio sobre a sua vida, porque a hora que ele falar, acabou para você, o Espírito sai de você e você morre, e a única coisa que vai servir, vai sobrar para você enterrar. E eu vou dar o dízimo, agora eu faço um compromisso, porque se você me ajudar nisso, eu vou ser dizimista. Aí vai, compra isso, compra aquilo outro, no outro mês já não consegue mais dar o dízimo. No outro mês já não consegue mais ser dizimista. Porque se rendeu aos fascínios do mundo. O mundo é um inimigo, igreja. O mundo é um inimigo.
Ele quer que você vá entrando nas coisas dele para ele te manter preso. O que fascinou Sansão? A beleza de Dalila, a ponto dele falar e depois ficar lá preso. Você acha que ele teve Dalila mais depois, igreja? Você acha que a Dalila ficou com ele, visitando ele na cadeia, vamos falar assim? Acha, a Dalila pegou as moedas dela lá, o dinheiro dela e vazou, e já arrumou outra e pronto, acabou. E ele ficou lá empurrando a pedra do moinho, escravizado, e morreu, soterrado. Segundo inimigo que a gente tem, igreja, a carne. A carne é um inimigo interno. E nós temos que tomar cuidado com ela, por quê? Porque ela tem vontade, ela tem desejo. E se nós satisfazermos a carne, nós confrontamos quem? O Espírito. A Bíblia fala assim, ó, façam a vontade do Espírito e jamais sereis tentado pela carne. Porque você está fazendo a vontade que é boa, aquela que fala no teu coração assim, ó, isso aí é errado, isso aqui é errado, aquilo ali não pode fazer. Mas nós sucumbimos à carne, às paixões e aos desejos. Nós deixamos a carne fazer com que a gente pare na campina, através das nossas escolhas erradas. Igreja, a carne, ela é fraca, e ela fica ali, ó, querendo ser alimentada a todo momento. Só que nós não devemos alimentar a carne. Eu vou dar um exemplo aqui que é algo que todo mundo sofre, com peso, sim ou não? A carne ela fica ali, ó, você está com fome, você tem que comer, você precisa de doce, não é assim? Só que você precisa? Não. Mas você está indo embora aqui, você passa perto de uma churrascaria, você pode ter acabado de jantar, você fala o quê? Estou com fome. É a carne. É a carne. Você tem lá o seu cônjuge na sua casa, mas você vê alguém mais bonito ou mais bonita, a carne já fala, olha, melhor do que você tem em casa. Mas você precisa? Não. Só que ela está ali clamando por aquilo. Ela fica pedindo aquilo. Eu era uma pessoa que eu tomava muito, mas muito refrigerante, igreja, muito. Eu sentava para comer qualquer coisa, eu tomava um litro de coca. Sabe o que eu fiz? Vou tomar coca quando eu tiver vontade. E vou tomar coca, um copo. Não vou tomar mais que isso. Eu vou parar de satisfazer a minha carne. Vou tomar café? Vou, sem açúcar. Não vou tomar mais café com açúcar. Igreja, as primeiras vezes, a sua carne, o seu cérebro, ele está ali, não é assim, está errado o que você está fazendo. Mas daqui 15 dias, você nem lembra mais de pôr açúcar no café. Hoje, depois que eu almocei, depois que eu deitei, que eu fui perceber que eu não tomei nem água. Porque às vezes eu como bebendo água. Nem água eu tomei. A carne está ali. É um inimigo interno. Ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem emoções. E ela fica a todo momento, você precisa, você tem que fazer, você tem que agir. E na verdade, o que ela quer é te levar para a prisão, ela quer te aprisionar. E o último inimigo que nós temos que entender, para a gente saber, igreja, se você entender como é que o mundo funciona, você não vai mais cair. Você não vai mais comprar sapato às mulheres aí que vocês não precisam. Os homens, vocês não vão comprar carro sem ter dinheiro. Se você entender como é que o mundo funciona e o fascínio, vocês vão aprender a viver em paz, sem ser aprisionado e dominando tudo que está ao seu redor. Se você entender como é que a sua carne funciona, você não vai mais lutar contra o peso. Você não vai ter dificuldades mais com o diabetes.
Igreja, tem semana que eu nem lembro que eu comi arroz. E arroz era uma coisa que eu comia, eu falava, não, tem que ter arroz e feijão. Não, hoje não. Outro dia a Simone estava brava comigo lá, porque já fazia uma semana que eu não comia arroz. Ela falava, eu faço a panelinha de arroz lá e ninguém mexe no arroz. E querendo ou não, você não pode ser radical. Eu fui medir meu diabetes esses dias, para vocês honrarem o Senhor junto comigo, estava 98. 98. Eu falei para a Simone, agora eu tenho que tomar cuidado para não dar o outro lá, né? O para baixo lá, né? Por quê? Porque conseguiu controlar. Parei com refrigerante, arroz eu não como, macarrão eu já não gostava mesmo. Macarrão, igreja, é uma história até engraçada. Eu gostava de comer macarrão, mas um dia eu tive que lavar uma panela de macarrão, e vocês sabem como é que o macarrão fica depois de um tempo pronto, né? Ele vira uma maçaroca, um trem assim. Falei, gente, esse trem está dentro do meu estômago, essa desgrama. Eu não vou comer mais macarrão, não. E eu não como mais macarrão, igreja. Eu falei, não como. Você acha que esse trem vai ficar... Por isso que depois eu fico aí o dia inteiro pesado, com esse trem bolado no meu estômago. Tá certo que não é assim, né? Mas eu sou meio radical, né? Mas fui cortando. Eu falei para minha carne, amo chocolate, igreja, amo, mas cortei. Você podia chegar em casa qualquer dia, abrir minha geladeira, tinha 4 barras de chocolate lá, qualquer dia, porque eu ficava repondo, para nunca acabar, para nunca deixar de ter. Hoje, tem, às vezes não tem, fica mês sem ter, até porque está caro, né? Então, vamos ajudar, né? Controle a sua carne. E o último inimigo, igreja, que vocês precisam aprender, é o diabo. E esse inimigo é infernal. Ele vai te tentar. Ele vai te colocar em lugares, no meu caso, que tem um monte de doce. Ele vai te colocar, as pessoas que precisam perder peso, em lugares que tem um monte de caloria, comidas que você gosta. Porque ele é infernal, ele quer te tentar, ele vai te colocar em lugares aonde vai te aguçar as tentações e os desejos, para que você erre, para que você peque. Por que o diabo fica no meu ouvido toda hora? Troca o carro, faz isso, faz aquilo. Eu trabalhei 22 anos em concessionária. Vocês acham que eu tenho facilidade de trocar o carro, igreja? Vocês veem aí, né? Em 3 meses, no começo do ano, em 3 meses eu troquei o carro 4 vezes. Eu tenho facilidade. Eu tenho muita facilidade. E eu mexo com consórcio. Então ele fica ali no meu ouvido para quê? Porque ele sabe que eu tenho como fazer, que eu tenho meios para agir. E ele quer te aprisionar. Ele quer fazer com que você caia. Por quê? Porque ele é o tentador. Igreja, você tem que entender que certas coisas acontecem na sua vida, não porque você é bonito, não porque você merece, não porque Deus gosta de você, não, é porque o diabo quer que você caia. Então ele coloca ali uma bandeja na sua frente para você entrar. Mas tem pessoas que parecem louco, tem crentes que não, eu mereço, eu sou filho de Deus, e fazem as coisas de qualquer jeito, e depois ficam amarradas, mas o Senhor está comigo, tá, mas não está na tentação do diabo, Ele está com você desde que as coisas sejam bem feitas, pensadas, oradas. Igreja, quando nós entendermos como é que essas coisas funcionam na nossa vida, nós jamais vamos parar na campina. Eu vou dar um exemplo para vocês rápido aqui por causa do tempo. José no Egito, ele parou na campina, igreja? Não. Qual que era o propósito para a vida dele? Ser governador. Qual que era o propósito para a vida dele? Cuidar do seu pai, dos seus irmãos, para que o povo de Israel não morresse. Qual que era o propósito na vida de José? Fazer com que as pessoas não passassem fome no período de 7 anos de seca, de fome, de dificuldades. O que o diabo fez? Colocou lá a esposa de Potifar na frente dele. Ele parou na campina, igreja? Não, foi para a prisão.
Lá na prisão, ele fez o melhor que podia fazer. Ele podia ter desanimado, ele podia ter blasfemado, mas ele foi o melhor lá na prisão. E só depois de 2 anos preso que Deus libertou ele e ele conquistou tudo. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, mas ele não parou na campina. Ele continuou a caminhada dele. Ele continuou o ministério dele. Muitos de nós, no lugar de José, quando foi vendido como escravo pelos irmãos, já teria caído e desanimado. Muitos de nós, quando foi lá, não estou achando uma palavra certa, pela esposa de Potifar lá, foi assediado, uma palavra boa, teria caído nas tentações e teria parado na campina. Depois, injustiçado, sendo preso, sendo que não fez nada, por uma mentira, teria falado: nossa, que Deus que é esse? Permite que eu seja vendido como escravo pelos meus irmãos, permite que eu seja assediado e injustamente jogado numa prisão. Não, eu não vou servir mais ele não. Mas ele se manteve fiel. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel chegaram lá na Babilônia, eram filhos de príncipes de Israel, eram filhos de homens de alto escalão de Israel, a ponto do próprio rei Nabucodonosor falar: deixa eles aqui, que eu quero ver o que eles podem acrescentar aqui para a gente. Eles vão comer dos banquetes dos reis, eles vão comer do que a gente come, do melhor. O que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel falou? Não queremos nada que venha do rei, não queremos os banquetes. Igreja, eles eram acostumados a comer banquetes. Eles, pode ler lá, eles eram filhos de príncipes de Israel, pessoas acostumadas a comer bem. Nos dê legumes e frutas, porque nós não vamos nos contaminar com as coisas da Babilônia, com as coisas que são consagradas a ídolos na Babilônia. Aí o cozinheiro lá, o chefe lá falou assim: mas a hora que eu for apresentar para vocês para o rei Nabucodonosor, ele vai ver vocês fracos, doentes, e ele vai me cobrar. Faz um teste aí, durante um tempo, e você vai ver que nós vamos estar mais fortes que os outros. E realmente, durante aquele tempo que ele fez o teste, os 4 eram mais fortes e mais saudáveis que todos os outros que comiam bem. E depois de um tempo que precisa lá para ser apresentado para Nabucodonosor, a Bíblia fala que eles tinham 10 vezes mais sabedoria do que todos os outros. E Daniel, muito mais que 10, inclusive. Igreja, eu parei na campina, pastor, porque aconteceu isso comigo. José foi preso, José foi vendido como escravo, José foi caluniado, José passou por coisas piores do que você pode imaginar, não parou na campina. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel foram presos como escravos na Babilônia, não pararam na campina. Ou seja, igreja, isso é desculpa. Isso é desculpa. Desculpa para justificar um erro. Desculpa para justificar uma falha. Prometeu, cumpre. Começou, termina. Começou, termina. É o que a Simone um dia pregou aqui, eu vou usar a pregação dela. O Senhor falava para mim fazer, eu falava não. O Senhor falava para mim fazer, eu falava não, porque eu sabia que o dia que eu começasse eu ia ter que terminar. Eu sabia que o dia que eu assumisse aquele compromisso eu ia ter que terminar. E é assim que funciona, igreja. Não deixe o desânimo, não deixe depressão, não deixe as coisas deste mundo te parar na campina, porque o fim está próximo. E se você desanimar e parar na campina, você vai ficar e vai ser consumido pelo fogo. E por último, sobe o monte. Sobe o monte. Se não subir o monte, não escapa. Se não estiver com Jesus,
não escapa. Mas qual que é esse caminho, pastor? Que monte que é esse? É o Moriá? É o Sinai? Eu tenho que ir para Jerusalém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai, senão por mim. Sobe o monte, igreja. O grupo de louvor pode vir aqui. Se você não subir o monte, você vai ficar. Salmo 121, para dar tempo do pessoal subir aqui. Um salmo bem conhecido, vou começar a ler, vocês vão lembrar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Não está aqui, mas diga comigo, amém. Glória a Deus. Não dorme. Mas pastor, é um monte de problema, é um monte de adversidades, um monte de dificuldades. Amém, elevo os meus olhos e só vejo os montes, mas o meu socorro vem do Senhor. Não dorme, não tosqueneja. Tosqueneja é piscar. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. Passa por dificuldades, passa por aflições, passa por necessidades, mas Ele supre todas as coisas, Ele te guarda, e principalmente, igreja, no último dia, você será salvo. Tudo isso aqui vai ficar, a igreja pequena ou a igreja grande, a igreja bonita ou a igreja feia, o carro zero ou o carro usado, tudo vai ficar, porque tudo pertence ao mundo. Mas se você confia no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, como diz lá em Isaías 40:31, né? Renovarão as suas forças, subirão com asas de água. Por quê? Porque subiram um monte. Quer escapar, Ló? Quer escapar, família de Ló? Não olha para trás. O que você deixou, acabou. Vocês vão viver outro tempo agora. Não para na campina. Não para na campina. Sobe um monte. Igreja, sabe o que Deus trouxe no meu coração agora? Uma vez Deus falou para eu não lembro certinho, depois vocês pesquisem no Google, que hoje o Google é facinho de pesquisar lá, né? Deus uma vez falou para um profeta assim, um profeta jovem, vai lá em tal lugar, profetiza o que eu estou te falando, depois você volta, não para, não conversa, não come nada, nem na ida nem na volta. O profeta jovem foi lá, profetizou, a hora que ele estava voltando, um profeta velho mandou chamar ele. Quem conhece essa história, igreja? Deus mandou você comer na minha casa. Ele falou, não, a ordem de Deus era para não parar e não comer com ninguém. Não, mas Deus me revelou, também sou profeta, pode comer na minha casa. Aí a Bíblia fala que ele foi para a casa daquele profeta velho, comeu. A hora que ele acabou de comer, Deus deu uma revelação para o profeta velho. Fala para ele que não era para ele ter comido na casa de ninguém. Tem consequências. E a hora que ele saiu para continuar a sua caminhada, eu não me lembro se foi uma ursa ou se foi um leão, eu acho que é um leão, estraçalhou ele, comeu ele, deixou ele, não comeu ele, a Bíblia fala que o leão só matou ele. Aí o profeta velho ficou sabendo que aquele profeta, por causa da desobediência, havia morrido, aí ele vai lá e enterra o profeta. Olha só, igreja, quer escapar? Não olhe para trás. Aceitou Jesus como seu Salvador? Deixe as coisas do mundo, igreja.
Não pare na campina. Não deixe nada tirar o teu foco, igreja. Nada tirar o teu foco. Sobe o monte. É difícil subir o monte? É difícil estar com Cristo? É. Mas no último dia você vai ser salvo. É muitas lutas? É. Mas no último dia você vai ser salvo. Se coloque de pé neste momento, igreja. Vamos orar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você está parado na campina, eu não sei se você está olhando para trás as coisas que você deixou, ou ainda não deixou, na verdade, por amor a Cristo. Eu não sei se você está subindo o monte, eu não sei em que etapa da sua vida você está, mas você sabe. Se você quer escapar, se você quer alcançar a sua salvação, é hora de você parar de olhar para trás e seguir para o monte. Se você quer alcançar e fugir da destruição iminente deste mundo, é hora de você continuar a sua caminhada. Que quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou? Igreja, não é porque muitas igrejas, muitos pastores estão mornos, acomodados nas suas riquezas, nos seus grandes templos, nas suas redes sociais, que você também vai ser morno, que você também vai ser uma pessoa acomodada, desanimada. Igreja, se mantenha no propósito, se mantenha fervoroso, porque o morno vai ser vomitado no último dia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diga assim comigo, igreja: abandonei, luto contra o pecado que existe em mim. Então, não há condenação contra a minha vida. Então, Jesus pode vir me buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Jesus pode voltar, nós não temos medo. Eu estava assistindo com a Rafaela, nem sei como chama aquele filme lá, O Mundo de Oz, o Mágico de Oz, e eu achei interessante que o mágico ia passar por um muro, e o muro, a feiticeira lá fala para ele assim: o muro é imaginário, o muro é mágico, então todos aqueles que têm o coração puro passa. Ele falou: eu vou morrer. E eu achei interessante, né, porque ele falou: eu vou morrer, porque eu vou bater no muro. Ela falou: não, ele é mágico, então se você tem um coração puro, você passa. Ele falou: então eu vou morrer. Hoje, muitos não pedem a volta de Jesus, porque sabe que vão morrer, que vão ficar. Está lutando contra o pecado, deixou as coisas do velho homem para trás, então não tem condenação para a sua vida. Maranata, pode vir, Jesus, pode vir. Agora, se você está com medo, como diz um ditado popular, coloca a barba de molho, porque a qualquer momento ele vai voltar. Foge, não olha para trás, não pare na campina, sobe o monte. E a Bíblia fala que, hora que eles começaram a subir o morro, começaram a subir aquele monte, Deus mandou fogo do céu e consumiu todos, inclusive a cidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Se você precisar conversar de uma oração, algo mais, estamos à disposição, é só vir aqui à frente. Amém?